qual é o ápice da sua carreira? Quando alguém te pergunta aonde você quer chegar, onde você se vê, onde você se vê de fato daqui 10 anos, existe uma coisa, uma única coisa que vai concentrar, que vai pavimentar, que precisa permanecer em você para esse caminho, essa mulher que você se vê daqui 10 anos continue. É sobre essa questão que nós vamos falar hoje, não só graças à minha visão, mas graças ao Napoleão Hill. Se você tá aqui com a gente no Visionárias Club, sabe que nós estamos na série Quem Vende Enriquece, e nesse segundo episódio nós vamos falar sobre aquilo que precisa ser mais forte do que a gente para alcançarmos o sucesso. Segundo Napoleão Hill, na página 133 do livro Quem Vende Enriquece, há 5 passos fundamentais para a gente alcançar o sucesso, e nós vamos falar sobre o segundo dele hoje. Então, já se prepara, se assenta direitinho nessa cadeira, aperta o fone de ouvido, porque o conhecimento de hoje tá, assim, histórico. E pra eu poder te convidar de verdade a entrar cada vez mais nesse livro, aqui embaixo na descrição eu tenho esse livro e outros livros dele, de outros autores que eu indico você ler para se aprofundar cada vez mais na sabedoria, sendo ela, pra nós aqui do Instituto Pódio, a base fundamental da prosperidade. E por isso que eu falo tanto de sabedoria, de conhecimento, de se aprofundar, de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento humano. Então, a sabedoria para nós é o que fundamenta o nosso caminho para o sucesso. E hoje nós vamos falar sobre o segundo passo fundamental para alcançarmos o sucesso. Ontem, no nosso primeiro dia da série, nós falamos sobre o primeiro passo para você alcançar o sucesso, que é você ter um objetivo de vida muito claro, você ter uma missão de vida, um propósito de vida muito claro estabelecido para você conseguir alcançar o sucesso. E hoje nós vamos falar sobre uma chama que precisa ser mais forte do que qualquer outra coisa para você alcançar o sucesso. Napoleão Hill trata essa chama como o poder suficiente para alcançar o objetivo. Segundo passo fundamental para você alcançar o sucesso é você desenvolver o poder suficiente para alcançar o seu objetivo, que é, né, a missão de vida que nós falamos ontem. Quando Napoleão Hill traz essa descrição do poder suficiente, ele também traz a emblemática para nós, ele também explica para nós que se precisa haver um poder suficiente para você alcançar o sucesso, existe também um poder que não é suficiente para você alcançar o sucesso. Mas calma que eu vou te explicar. Segundo o dicionário Aurélio, poder significa capacidade, significa força, significa autorização, significa habilidade para você conseguir alcançar algo. E é justamente sobre isso que nós vamos falar nesse episódio completo. Esse episódio nós estamos muito comprometidas nessa série, eu estou muito comprometida a entrar no conteúdo, entregar ações práticas para você entender o que você precisa fazer. Então, retomando o raciocínio, quando Napoleão fala sobre um poder suficiente, ele quer dizer que há um poder que não é suficiente para você alcançar a riqueza. E esse poder está muito conectado com a nossa capacidade de aceitar os fatos sem mover tudo o que está ao nosso alcance para alcançarmos o sucesso, para fazer com que a nossa chama se continue acesa e continue queimando. Eu vou te contar 2 histórias emblemáticas do livro milenário, Manual de Instruções do Ser Humano, que eu acredito, para você entender a diferença de poder e poder suficiente. Primeira história emblemática, quando nós falamos de poder e poder suficiente, é a história da rainha Esther. Eu não sei se você já leu esse livro, mas eu te desafio a ler toda a história, a trajetória de Esther. É uma história incrível e emblemática. Esther, só dando um review do que aconteceu com ela, Esther era uma mulher judia que foi criada pelo seu primo Mardoqueu, num contexto de muito assim, rei, rainha, essas circunstâncias, né, que selecionavam pessoas para casar, aquela doideira total que a gente conhece dos tempos antigos. Com isso, houve um desentendimento entre o rei e a rainha que estavam no poder. A rainha foi deposta do poder e o rei ficou triste, chateado por algumas circunstâncias que aconteceu, e ele começou a selecionar algumas pessoas que moravam no reinado, que moravam, né, na cidade na época, para ser a futura rainha. Com isso, eles separaram um daréu de mulheres lá para poder ser tratada, para poder ser as potenciais rainhas. Aconteceram várias coisas e ele encontrou um amor nela, viu nela muita beleza, muita graciosidade, depois de praticamente 1 ano só em processo, né, de purificação, de limpeza, de banhos, enfim. Nisso, ela foi consagrada à rainha. Presta atenção nessa história que aqui você vai entender tudo. Quando ela foi consagrada à rainha, houve algumas circunstâncias de um rapaz que era como se fosse um empregado do rei contra o povo judeu. O rei não sabia, como eu te contei no começo dessa história, que a
Esther era uma pessoa judia. Ela se tornou rainha e ele não ficou perguntando, né, quais são as situações do seu passado. Ele consagrou ela e ela foi consagrada. Com isso, saiu um decreto por causa desse amigo, desse rapaz que tinha um cargo, né, do rei. Saiu um decreto que todas as pessoas judias precisavam morrer nas brigas e nas espadas. Eles tinham que ser um povo extinto. Olha que maluquice. Por causa de um conflito de uma pessoa, essa pessoa que tinha um cargo de liderança quis destruir toda uma etnia, todo um povo que hoje nós conhecemos, né, como um povo muito próspero. Nessa época, Rainha Esther já tinha sido consagrada rainha, ou seja, preste atenção que aqui é que muda toda a chave da nossa perspectiva com relação ao que Napoleão Hill nos ensina sobre o poder e o poder suficiente. Rainha Esther já tinha o poder como rainha para poder fazer o que quisesse, só que diante daquelas circunstâncias ela entendeu que aquele decreto irrevogável, que havia alguns decretos que o rei fazia que não tinha como voltar atrás, não era só uma questão de poder, precisava de um poder suficiente para que aquilo acontecesse. Então, Rainha Esther movimenta todo o seu povo judeu, pede para que todo o povo judeu entre em jejum, entre em oração, entre em clamor ao Deus dos céus, para que ela conseguisse entrar diante da presença do rei, diante da presença soberana do rei, e ele não a destruísse. Mesmo ela sendo rainha, ela entendeu que ela precisava de um poder suficiente para conseguir o acesso ao rei. E diante disso, ela não foi, você vai ler o livro, você vai ver, ela não foi diante do rei, já pegou e já falou pra ele assim, olha, rei, cancela esse decreto. Não, ela usou do poder suficiente unido à inteligência para alcançar o que ela gostaria. Então ela fez alguns jantares, ela foi se aproximando do rei, ela foi gerando cada vez mais confiança no rei, para assim no final do livro que nós lemos, no livro de Esther, quando você lê, você vai perceber, aí sim ela mostra toda a situação que o rapaz que era inimigo do povo judeu proporcionou para destruir. E aí com isso tudo que ele havia feito contra o povo judeu foi virado contra ele. É uma história lindíssima, mas aqui o que eu quero que você preste mais atenção é a diferença de nós entendermos que o poder suficiente e o poder são coisas que estão ao nosso alcance. A gente olha, quando olha para essa situação, algumas pessoas poderiam pensar que como é uma situação impossível, uma situação muito difícil, só Deus poderia fazer. E Deus está nos ensinando, tanto através da história de Esther, quanto através do livro Quem Vende Enriquece, através da história de Napoleão Hill, que o poder suficiente não é o impossível, é a nossa capacidade de nos movermos mais do que a nossa zona de conforto, mais do que a aceitação do que a gente é apenas capaz de fazer. Quando eu tô falando de poder suficiente, eu estou falando de uma chama que precisa se movimentar em você, mesmo contra as circunstâncias, mesmo diante de circunstâncias negativas, mesmo diante de situações desfavoráveis, mesmo que o cenário esteja negativo, esse poder suficiente é o capaz, a chama que vai te manter. Eu vou conseguir, eu vou andar mais uma milha, eu vou fazer um pouco a mais do que estiver ao meu alcance, porque o poder qualquer um pode fazer. A Rainha Esther podia se contentar, eu não posso entrar na presença do rei, porque senão o rei ele pode me mandar matar. Ok, morro todo o povo judeu e cada um pro seu lado. Eu só não falar pra ele que eu sou judia. Quando ela entendeu que ela precisava de um poder suficiente, ou seja, uma movimentação dela no mundo natural unido ao sobrenatural, ela se movimentou para que isso acontecesse. Entenda, existe o poder, que é a nossa capacidade de eu posso pegar um ônibus, eu posso colocar o lixo na rua, eu posso trabalhar amanhã. Existe o poder suficiente. Eu quero ser uma grande empresária, eu quero ser uma grande palestrante, eu quero ser uma palestrante conhecida internacionalmente, eu quero construir a minha própria trajetória de sucesso. E existe o impossível, eu estou com um problema que só Deus pode resolver, estou com uma causa na justiça que só Deus pode se movimentar, há uma doença que só Deus pode curar, medicina já desenganou. Isso é impossível. O que é poder suficiente, ou o que a gente pode andar um pouco a mais, é o que Deus está nos dizendo agora através do livro de Napoleão Hill, Quem Vende Enriquece, que eu e você precisamos fazer. Mais uma história emblemática de alguém que se movimentou através do poder suficiente foi Daniel. Mais um livro do livro milenar, né? Mais uma história do livro milenar.
da Bíblia, eu te desafio a ler Daniel também, passou por um decreto em tempos diferentes, mas mais um rei que definiu um decreto onde ele não poderia se adorar nenhum outro Deus a não ser o próprio rei. E Daniel adorava o Deus Yahvé, o Yeshua, o Deus dos deuses. Ele orava 3 vezes ao dia ao nosso Deus. E aí, com todas essas circunstâncias, foi feito um decreto de que pessoas que fizessem isso tinham que ser mortas, tinham que passar por fornalhas e tantas outras coisas que aconteciam naquela época. Com isso, houve um decreto diante de diversas circunstâncias, houve um decreto, o rei teve um sonho, diante de todas essas coisas que aconteciam, o rei teve um sonho, e ele precisou que alguém dentre aquele reinado dele interpretasse. Naquela época tinha feiticeiros, tinha astrólogos, tinha tantas pessoas que liam, né, que liam sonhos, que liam mentes, não, liam mãos, e outras coisas que é comum hoje, né, que quem é cristão não acredita nisso, mas era comum. E Daniel era um homem muito inteligente, era um sábio daquela época. Então, o que ele fazia? Ele meditava muito nos conhecimentos. E naquela época houve um decreto, se ninguém conseguisse interpretar os sonhos do rei, iam todos, os sábios, os estudiosos e os inteligentes, os astrólogos e os feiticeiros, iam todos morrer, iam todos ser colocados dentro do mesmo balaio, iam todos morrer. E aquilo bateu um desespero na vida, no coração de Daniel. A Bíblia conta que todo o povo, né, todos os inteligentes, os sacerdotes, os astrólogos da época, ficaram preocupados e falaram, não, agora chegou a nossa hora, agora a gente vai morrer. Porém, contudo, entretanto, o que eu quero que você entenda, a força do poder suficiente, do poder suficiente, do poder e do impossível, aqui é que está o segredo de tudo isso. Daniel poderia se contentar de que ele não tinha o poder para reverter o decreto do rei, aceitar a sua morte e morar com Deus. Porém, ele entendeu que ele poderia exercitar essa chama no coração dele, essa visão dele, de que ele foi nascido, que ele foi chamado para fazer algo a mais, de que ele não terminaria ali, a jornada dele não terminaria ali, que a visão dele era muito maior, a visão de Deus sobre ele era muito maior que um decreto. Então ele acionou dentro do coração dele o poder suficiente para ele alcançar a reverter aquele decreto do rei, aquela situação. Então o que ele fez? Ele ajoelhou, ele orou, colocou os seus amigos para clamar junto com ele, pedindo uma direção, uma solução, pedindo com que Deus revelasse para ele. E Deus se fez presente quando nós nos posicionamos a clamar ao Senhor, não para o impossível apenas, mas para o que nós podemos fazer quando Ele quer nos usar. Como Napoleão Hill diz, ele quer dizer que a sua visão precisa manter o poder suficiente aceso. É a visão que vai manter o poder suficiente aceso para que você não faça o mínimo do mínimo e ache que você está fazendo tudo o que pode para alcançar a sua riqueza, o seu sucesso. Aqui é a prova viva de que o sucesso não depende apenas de nós. O poder suficiente está muito conectado com a capacidade de nós nos vermos aonde Deus quer que nós precisamos nos ver. Quando ele nos entrega uma visão, ele nos dá a provisão, mas a visão precisa ser dele para que a provisão também venha dele. Se eu tenho uma visão e eu quero com a força do meu próprio braço acontecer, mas não é algo que veio de Deus, nem adianta orar pelo impossível, nem pela força, nem por esse poder super suficiente, porque não vai acontecer. Então aqui essas duas histórias pavimentaram, e eu comecei esse Visionárias Club perguntando para você, qual é o ápice da sua carreira, aonde você quer chegar? Onde você se vê daqui 10 anos? É esse poder suficiente, a sua capacidade conectada à sua visão de se projetar além do que você faz hoje ou além do que você já fez um dia, que vai te levar até lá. Então, esse segundo passo, esse segundo princípio para o sucesso, ele é o que vai continuar construindo os nossos degraus rumo ao sucesso. Napoleão Hill poderia nem ter citado esse segundo princípio, né, esse segundo passo, indo direto para coisas analíticas, mas ele entende, que é o que nós falaremos nos próximos dias, mas ele entende que essa força, essa chama, essa lenha que precisa sempre se manter aquecida no nosso coração, chamada visão. Nós temos um Visionárias Club inteiro falando só a força da visão para pavimentar o seu caminho, quanto ela é importante para que você consiga almejar o seu sucesso, tá? Esse foi o nosso Visionárias Club de hoje. Eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração, que teve aí algumas lições com a Bíblia, com Napoleão Hill, Esther e Daniel e um pouco da minha história, para que a gente consiga alcançar cada vez mais aquilo que Deus
tem pra nós, tá? Como de praxe, todos os Visionárias Club, nós fazemos uma rápida oração, então fecha os seus olhos para que tudo aquilo que a gente falou aqui esteja conectado com aquilo que Deus tem e todas as visões que não for dele para você seja retirado da sua mente e do seu coração, mas que o que ele tem para você seja gerado em você, porque a Bíblia diz que maiores são os planos dele do que os nossos, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e a nossa muitas vezes é equivocada, movida por sentimentos, por dinheiro e coisas passageiras, ok? Feche os seus olhos. Deus, obrigada, Pai. Obrigado por esses poucos minutos que nós tivemos aqui para absorver, para receber, para nos rapidamente ensinar mesmo, o Senhor, nos ensinar aquilo que o Senhor tem para nós quando nós falamos de visão, de comportamento, de cada vez mais nos aproximarmos de Ti. Que cada palavra, Deus, que foi falada aqui, se faça sentido ao seu coração, germinar no nosso, Pai. Nós estamos dispostas. Nós queremos que o nosso coração seja como uma terra fértil e a sua palavra como uma semente para germinar, para crescer, para ser como um pé de manga que frutifica e que flui mangas e mangas não só para uma pessoa, mas para muitas e muitas famílias. Esse é o benefício de receber a semente dos céus. Ter a certeza que não vai ser só folhas e a certeza que não será somente um fruto, mas vários e vários frutos. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor faz. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém! Nosso Visionárias Club de hoje foi incrível. Se fez sentido para você, curte esse vídeo, se inscreva no canal e compartilha com pelo menos 3 mulheres visionárias que você conhece, que você quer que cresça junto com você. E homens também, que eu sei que tem muitos homens visionários entre nós, tá bom? Amanhã nós continuaremos falando sobre os 5 passos. Amanhã nós teremos o 3º passo fundamental para o sucesso. Eu te espero. Um abraço.